Lucas capítulo 17, nós vamos ler dos versículos 11 até o 19. Diz assim: E aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo-os disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Para nós entendermos um pouco melhor esse texto, a gente precisa entender o que a lepra significava naquele tempo, naquela época. A lepra, na verdade, na Bíblia, ela simboliza até o pecado, tamanha sujeira. Na verdade, naquela época, as pessoas que tinham essa doença, a lepra, elas eram rejeitadas. As pessoas não queriam ficar perto dessas pessoas, porque na verdade a lepra, ela transmitia, ela passava. Então, quando uma pessoa, ela descobria que ela estava com lepra, não simplesmente ela tinha uma notícia de uma grave doença, de algo terrível em sua vida, mas também, a partir dali, era como se ela estivesse morta, mas vivendo. Porque tudo que ela tinha construído até aquele ponto da sua vida, ela não teria mais. Porque os leprosos naquela época, eles não podiam viver com outras pessoas. Eles não podiam ter contato com outras pessoas. Então, quando uma pessoa descobria que ela estava com aquela doença, que ela estava com lepra, ela sabia que não simplesmente uma doença, mas ela sabia que a partir daquele dia, a sua vida social iria mudar. Ela sabia que a partir daquele dia, ela não poderia mais viver com seus familiares. Você imagina um pai recebendo essa notícia? Hoje eu sou pai e eu consigo entender um pouco melhor. Imagina se hoje eu recebo uma notícia de: olha, Guilherme, a partir de hoje você tem essa doença, você vai ter que se mudar da sua casa, você vai ter que deixar da sua família, você vai ter que deixar da sua filhinha, e você vai ter que ir morar em um lugar onde só os leprosos estão ali reunidos, porque senão você vai passar essa doença para outras pessoas. Os leprosos naquela época, eles eram vistos como pessoas imundas, como pessoas sujas. As pessoas não queriam ter contato com estas pessoas, tanto que quando um leproso saía do meio da onde ele estava convivendo com essas outras pessoas leprosas também, eles gritavam. Quando eles estavam passando pelas cidades, eles gritavam: leproso, leproso, imundo. As pessoas mantinham distância dessas pessoas, 15 metros, 20 metros, para não pegarem a doença. Então essas pessoas, essa é a realidade do texto onde nós estamos lendo. Nós estamos falando de certas pessoas que não estavam simplesmente doentes, mas estamos falando de pessoas rejeitadas. Estamos falando de pessoas que perderam os seus sonhos. Estamos falando de pessoas que simplesmente a vida delas acabaram. Elas não tinham mais sonho, elas não sonhavam, elas olhavam para frente, não conseguiam enxergar um futuro melhor, até porque essa doença não tinha cura. Não era uma doença que podia ser tratada, não tinha jeito. Então a pessoa que descobria que estava com essa doença, a única coisa que restava a ela fazer era ir morar junto com essas outras pessoas que também tinham essa doença. E ali nesse lugar de tristeza, de choro, de dor, uns talvez consolavam os outros, uns talvez apoiavam os outros. Talvez eles choravam um nos ombros dos outros, afinal eles não tinham mais os seus familiares, afinal pais deixaram filhos, afinal maridos sem esposas, afinal esposas sem marido,
Você pode imaginar isso? Muitas vezes nós lemos a Bíblia, mas se a gente se colocar ali no lugar daquelas pessoas, você pode imaginar isso, que hoje tudo que você construiu, hoje a sua família, em um piscar de olhos ela poderia ser tirada de você. E essa é a realidade dessas pessoas, destes 10 homens, na verdade, que a Bíblia conta, que eles têm um encontro com Jesus. Você pode imaginar a cabeça desses homens? Há uma notícia de que existe um homem chamado Jesus, ele está vindo, e esse homem ele cura enfermos, e esse homem ele faz os mortos ressuscitarem, esse homem, o cego passa a ver quando ele toca os olhos. Então esses homens eles escutam a notícia de que este homem chamado Jesus ele está passando por ali. Você pode imaginar a sensação destes homens, eles saem correndo, desesperados, porque afinal agora talvez seria a grande chance da vida deles. Será que agora eles conseguiriam esse milagre? Será que agora a vida deles iria mudar? Ali eles encontram uma oportunidade e uma chance de mudança de vida. Então eles se encontram com Jesus, estes 10 homens. E a Bíblia conta que eles mantêm distância de Jesus. Eles não chegam perto de Jesus. Talvez por respeito, talvez por saber que eles estavam infectados e não poderiam tocar Jesus. Talvez na mente deles eles pensavam isso. A Bíblia conta que eles mantêm uma certa distância de Jesus. E Jesus, ele pergunta: o que vocês querem? Os homens falam assim: olha, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Aí Jesus vira para estes homens e diz algo interessante. Jesus vira para eles e diz assim: ide e mostrai aos sacerdotes. Como assim? Aqueles homens chegam na presença de Jesus falando: Senhor, nós precisamos de um toque do Senhor. Traduzindo é isso: Senhor, não existe cura, não tem milagre, não tem jeito. Se não for o Senhor tocar as nossas vidas, nós nunca mais seremos curados. Nós vamos continuar vivendo essa vida que a gente tem vivido. Então, Senhor, tem misericórdia de nós, faz algo por nós. A gente sabe, a gente tem ouvido falar, a gente sabe que só o Senhor pode fazer alguma coisa. E Jesus vira para aqueles homens, respeitando as leis, e diz: olha, vai lá e mostre aos sacerdotes, se apresente lá para os sacerdotes. Por quê? Porque naquela época, a pessoa que era curada da lepra, na verdade tinha todo um ritual, né? Essa pessoa que era curada, ela tinha que se apresentar aos sacerdotes, e os sacerdotes faziam todo um ritual, matava a pomba, rapava os pelos, faziam lá um ritual para declarar que esta pessoa, ela estava realmente curada e ela podia voltar a fazer tudo aquilo, o que ela fazia antes. Só que olha que interessante, aqueles homens chegam pedindo algo a Jesus, chegam dizendo: olha, tem misericórdia de nós precisamos aí de uma cura. E Jesus dá a resposta: vai lá até os sacerdotes. É como se Jesus estivesse respondendo: olha, eu estou talvez ocupado demais. Imagina o que aqueles homens interpretaram, pensando: puxa, mas não é este cara, não é este homem que opera milagres, não é este cara que faz maravilhas. A gente chega na presença dele, ele fala: vai lá e se apresentem aos sacerdotes. A minha pergunta é: quando nós temos uma resposta de Deus que nós não gostamos, o que fazemos? Porque muitas vezes nós esperamos algo de Deus. Muitas vezes nós esperamos uma resposta de Deus da forma que nós queremos. Nós sabemos o que precisamos. Nós sabemos o que queremos. Você sabe a área que você precisa de um toque especial. Você sabe a área que você tem clamado e chorado na presença de Deus. E é como se você tivesse um encontro com Jesus real. É como se Jesus aparecesse na sua frente e você abrisse o seu coração ali para Ele e falasse: Senhor, olha, essa situação que eu tenho passado. Olha, Senhor, é lá na minha casa. Olha, Senhor, é lá na minha família. Olha, Senhor, é algo que ninguém pode fazer. Olha, Senhor, é na minha saúde, os médicos não podem fazer. E Jesus dá uma resposta que você não gosta. Qual seria a sua reação se você estivesse no lugar daqueles 10 homens? Será que você teria ficado bravo com Jesus? Será que você teria virado as costas e falado assim: ah, valeu, então, tchau, fui?
Esse cara não cura coisa nenhuma. Eu vim aqui abrir o meu coração, coloquei aquilo, a minha necessidade diante dele, e ele manda eu ir me apresentar diante dos sacerdotes. É mais ou menos como aquela passagem de João 6,60, que eu já até preguei aqui e falei com vocês. Uma multidão seguia Jesus, e as pessoas seguiam a Jesus, porque Jesus operava milagres, fazia maravilhas, e uma multidão o seguia. Foi quando aconteceu a multiplicação dos peixes e dos pães. Logo depois daquilo, Jesus parte em alta madrugada, atravessa lá o mar, e no dia seguinte, a multidão ainda o seguia. Mas a conversa mudou. Jesus traz uma palavra um pouco dura para aquela multidão neste dia. E o que acontece? Aquela multidão começa a murmurar. Aquela multidão começa a um olhar para o outro e dizer: puxa, mas esse não é Jesus que opera milagres? Esse não é Jesus que fala coisas boas? Ele está dando uma dura em nós. E muitos, a Bíblia diz que muitos discípulos deixaram aquele lugar e viraram as costas para Jesus. Foi quando Jesus virou para os seus discípulos, para os 12, e perguntou e vocês também não vão me abandonar, não vão me deixar? Então Pedro se levanta e diz: Deus, Jesus, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Qual é a nossa resposta? Como nós reagimos? Jesus, ele fala para aquele povo, ele fala assim: olha, vocês me seguem não por causa dos sinais que vocês têm visto, vocês me seguem por causa do pão e do peixe que eu tenho entregado para vocês. Quando Jesus dá uma resposta que aquele povo não gosta, aquele povo vira as costas e vai embora. E qual seria a minha reação, a sua reação diante desta situação? Será que nós reagiríamos igual estes homens? Será que nós ficaríamos bravos com Jesus porque a resposta que estávamos esperando era outra? E infelizmente, deixa eu te dizer, geralmente Deus não responde da forma que nós queremos e nem no tempo que nós queremos. Porque na verdade a grande realidade é que Jesus, que Deus, Ele sempre quer nos ensinar algumas lições. Jesus, em pouco tempo ali de conversa com estes homens, ele já estava testando. Deixa eu ver, esses homens são homens de fé ou esses homens não são homens de fé? Esses homens de fato acreditam quem eu sou, acreditam o que eu posso fazer? Se eles realmente acreditarem, eles vão fazer aquilo que eu estou mandando fazer. E é assim conosco também. Aquele que acredita em Deus, aquele que acredita que a palavra dele vai se cumprir, aquele que acredita que ele é fiel, aquele que acredita em tudo isso, obedece mesmo de olhos fechados. Aqueles homens, eles saem, eles vão fazer aquilo que Jesus havia pedido. Jesus, na verdade, ele propõe a eles não apenas a cura do corpo físico, mas também devolver tudo aquilo que eles tinham perdido por causa da doença, a reintegração no mundo social. Na verdade, Jesus estava dizendo assim para aqueles homens: olha, eu não quero só curar vocês. Eu podia muito bem curar vocês aqui e falar: vocês estão curados. Mas olha, eu sei que para vocês voltarem a ter a vida que vocês têm, para vocês voltarem para os seus familiares, olha, existe uma lei. Vocês precisam passar lá na presença dos sacerdotes para que eles deem um aval, para que eles digam para vocês: olha, vocês podem voltar para os seus familiares, para as suas famílias. Então Jesus estava dizendo assim: olha, além de curar vocês, eu quero devolver tudo aquilo que foi roubado por causa dessa doença. E é nessa noite eu te digo isso também. Deus, Ele quer devolver, Ele não quer simplesmente te curar, mas Ele quer devolver tudo aquilo que o pecado, que o diabo roubou de você. A lepra simboliza o pecado vem para destruir, para matar, para roubar. E muitos de nós já perdemos muitas coisas por causa do pecado. O diabo já roubou muitas coisas. E talvez nessa noite você tenha chego aqui e fale: Gui, eu preciso de um milagre. Eu quero te dizer uma coisa: Deus não tem simplesmente um milagre para a sua vida, mas Ele quer reconstruir, Ele quer dar de volta aquilo que foi roubado. Seja lá na sua casa, seja com seus familiares, seja no seu trabalho, eu não sei, aquilo que foi roubado, Deus está dizendo nessa noite: olha, eu vou te tocar, eu vou te curar, eu vou te transformar, mas eu vou trazer de volta aquilo que o diabo roubou e tem roubado da sua vida e da sua casa. Olha que coisa, Jesus manda eles buscarem o atestado de cura antes da cura acontecer.
aqui encontre uma grande chave. É preciso crer para ver. Jesus dá uma ordem. Vai lá. Aqueles homens saem da presença de Jesus e não veem nada acontecendo. Mas eles creem naquele homem que dá uma palavra. Puxa, eles ouviram falar. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir. A palavra de Deus, eles ouviram falar desse homem que curava. Eles ouviram falar desse homem que tocava as pessoas e a vida das pessoas nunca mais era a mesma. Eles decidem obedecer esse homem com fé no seu coração de que algo iria acontecer. Muitos de nós não vemos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas porque simplesmente não temos fé para acreditar que Deus pode fazer, não temos fé para acreditar que Deus pode realmente mudar essa situação, que realmente Deus pode tocar as nossas vidas. Ah, se nós crêssemos. Pela fé, aquele centurião chega à presença de Jesus e fala: Senhor, o meu servo está muito doente lá em casa. Jesus atende aquele centurião e diz: olha, eu vou com você até a sua casa, vou tocar neste homem. O centurião vira para Jesus e diz: não, eu não sou digno de receber do Senhor na minha casa, mas olha, me dá uma palavra, que aquele homem vai ser curado lá em casa. Jesus olha para aquele homem, fica até abismado e diz assim: pode ir, a tua fé já salvou aquele homem. Abraão, Deus dá uma ordem. Sabe aquele filho da promessa? Aquele qual Deus tinha prometido a Abraão: olha, através deste eu multiplicarei, sua geração será grande, poderosa nessa terra. De repente Deus chega para Abraão e diz: olha, sabe esse filho, o filho da promessa, aquele que eu te prometi? Faz o seguinte, sobe lá naquele monte, no Moriá, e entrega o seu filho para mim. Você acha que foi por que Abraão fez? Foi porque ele sabia, ele cria no Deus a quem ele servia. Ele diz na Bíblia que ele tinha a certeza que, se fosse necessário, se aquele menino morresse realmente, se fosse necessário, Deus poderia ressuscitá-lo. Abraão, ele sai com aquele garoto em alta madrugada. É muita fé. Leva aquele menino, quando ele chega no Monte Moriá, nós sabemos da história. Deus vem e traz a provisão. Aquele menino não precisa ser morto. Noé, Deus chama Noé e dá uma grande missão. Olha, constrói aí quase que um navio. Noé, um tiozinho que o povo devia achar que ele estava doido. Não caía uma gota de água do céu e aquele homem construindo um navio. Mas ele creu. E aquele que crê, vê coisas sobrenaturais acontecendo na vida deles. Não me importa a sua situação, não me importa o jeito que você chegou neste lugar. Se você crê, o mesmo Deus que está na Bíblia é o Deus que nós servimos hoje. O mesmo Deus que fez o mar vermelho se abrir é o mesmo Deus que nós temos hoje neste lugar. Então, qual é o impossível que existe na sua vida hoje? Se você colocar este impossível nas mãos de Deus, crendo no seu coração, Ele é fiel e Ele vai fazer sim. Agora olha que coisa, no versículo 14 diz assim: e ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Diga em voz alta isso aqui que é muito importante. Indo eles, ficaram limpos. É no caminho que o milagre acontece. Tem gente que quer que o milagre aconteça sem sair do lugar. Tem gente que acha que Deus vai tocar a vida dele sem mesmo ele fazer nada.
Tem gente que fica deitada em sua cama e acha que Deus vai fazer. Olha aqui, você precisa obedecer a Deus, mesmo você não enxergando nada. Pedro, ele andou sobre as águas porque ele pulou do barquinho, meu amigo. As ondas batiam no barquinho, o mar estava bravo. Jesus dá uma ordem e diz: venha, Pedro. Pedro pula do barco e anda sobre as águas. O milagre só acontece quando nós damos um passo. Um milagre só acontece quando nós decidimos sair da nossa área de conforto. O milagre só acontece quando nós decidimos darmos um passo de fé. Nós não conseguimos enxergar nada, parece que Deus não está lá, parece que a coisa não vai acontecer, mas lá no nosso coração nós cremos que se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então nós pulamos do nosso barquinho, a gente sai da nossa área de conforto, a gente pega essa escadinha suja os nossos pés de terra. Ai, na escadinha o sol bate, a escada muitas vezes é cansativa, nós ficamos com sede, muitas vezes parece que não temos água para beber, mas é nessa escada que nós recebemos o milagre de Deus nas nossas vidas. Se você quer receber aquilo que Deus tem para a sua vida, você precisa sair do lugar aonde você está. Sabe qual que é o mais interessante? A estrada é cansativa. A estrada muitas vezes é dolorosa. Nem sempre é tão fácil assim. Mas sabe o que é maravilhoso? É nós sabermos que por mais difícil que seja o percurso, o caminho, a estrada, a corrida, é sabermos que nós já temos a vitória. Já temos a vitória. Jesus morreu naquela cruz por nós, e hoje nós temos a vitória. Não interessa o que você está passando, não interessa o quão difícil pareça ser, eu quero te dizer nessa noite: a vitória já é sua, já é sua, já é sua, já é sua. Se você recebe, diga: eu recebo, já é minha, já é minha, já é minha, já é minha. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Porque o diabo, ele vem nos dizer assim: ah, você não vai conseguir, não vai dar certo esse negócio, você vai morrer na estrada. Jesus mandou você fazer isso. Pô, Jesus podia ter facilitado. Jesus podia ter falado: olha, vocês estão curados, pode ir. Mas aqui ele nos ensina uma grande lição. É preciso pegar a estradinha. Quantos estão dispostos a correr dessa estrada? Quantos guerreiros e guerreiras nós temos aqui decididos a correr essa estrada e a conquistar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Se você é um deles, dá um glória a Deus, diga: glória a Deus, eu estou pronto, eu vou em nome de Jesus. Quinto ponto: religião ou Jesus, costumes, rituais ou Jesus. Porque aí o que acontece? Aqueles homens são curados no meio da estrada. São curados, estão ali na estrada, a caminho de ter um encontro com o sacerdote, são curados. Eles percebem, um olha para o outro e fala: nós estamos curados. 9 decidem continuar o seu caminho para se encontrarem com os sacerdotes. Apenas um decide voltar para se encontrar com Jesus. 9 talvez pensaram: olha, é melhor a gente cumprir a lei. 9 pensaram: é melhor a gente fazer o ritual. Vamos lá diante do sacerdote, vamos lá, porque olha, a gente foi curado, então agora a gente vai lá, ele vai dizer que está tudo certo, a gente pode voltar com a nossa vidinha. 9 foram atrás da lei, 9 foram atrás dos rituais, dos costumes. Apenas um caiu em si e disse assim: não, peraí, existe o ritual, existe a lei, mas quem me curou não foi uma lei, quem me curou não foi um ritual, não foi um costume que me curou. Quem me curou foi aquele homem que liberou uma palavra sobre a minha vida. Esse homem é Jesus. Vocês podem continuar o caminho de vocês, mas eu vou voltar lá para agradecer esse homem que me tocou e que me curou. E muitas vezes em nossas vidas é assim também.
ficamos mais preocupados com os costumes. Nós ficamos mais preocupados, talvez, com o que os outros vão pensar de nós. Nós ficamos mais preocupados com os rituais. Estamos acostumados, porque a minha mãe fazia, a minha avó fazia, a minha bisa, a minha tataravó fazia, então eu vou fazer também. Aqui eu não vejo, eu vejo, é claro, uma demonstração muito grande de gratidão, e eu já ouvi palavras falando sobre isso, sobre gratidão. Olha, aquele homem foi um homem grato, ele voltou para agradecer o Senhor Jesus por aquilo que ele tinha feito na vida dele. A grande realidade é que aqueles que recebem algo da parte de Deus e não reconhecem que foi Deus quem fez, eles recebem uma vez só. Mas aquele que volta aos pés da cruz, que reconhece e diz: olha, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor que tivesse me tocado, eu não estaria curado. E aquele homem, ele volta e ele faz isso. E sabe o que acontece? Jesus olha para ele e diz assim: olha, você já foi curado, né? Mas agora eu quero te dizer, você está salvo também. Aquele que tem um coração grato, os céus se abrem sobre a cabeça dessa pessoa. Deus continua abençoando, bênção sem medidas. Se você sempre quer ter o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, esse é o segredo. Reconheça que Deus é quem faz na sua vida. Reconheça que se não fosse Ele na sua casa, vocês estariam perdidos. Reconheça que se não fosse Ele nos seus negócios não estariam do jeito que eles estão. Quando estamos aos pés de Jesus, Ele sempre faz mais do que pensamos ou imaginamos. Em Efésios 3, dos versículos 17 ao 21, diz assim: que habite Cristo pela fé em vossos corações, sendo vós arraigados e fundados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que sobrepuja a ciência, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações dos séculos dos séculos. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Se Deus tem abençoado a sua vida, se Deus tem tocado a sua casa, se você percebe, você sabe que Deus tem feito uma obra, hoje é dia de fazer como aquele que voltou, dia de agradecer. Essa mensagem hoje é para mim, dia de agradecer. Deus, obrigado por esse lugar. Deus, obrigado porque eu sei que é o Senhor que está fazendo neste lugar. Deus, obrigado porque pessoas estão se rendendo aos teus pés. Obrigado porque pessoas têm sido curadas. Obrigado porque pessoas têm sido curadas. É o Senhor quem está fazendo. Obrigado. Se você tem motivos nessa noite para agradecer, seja igual aquele que voltou. Não perca hoje a oportunidade de agradecer a Deus e reconhecer que é Ele quem está fazendo na sua vida. Deus hoje
Ele quer trazer de volta aquilo que foi roubado. Talvez pessoas entraram neste lugar nessa noite se sentindo roubadas pelo diabo. Talvez coisas foram tiradas, como daqueles homens. A doença arrancou a família, os filhos, o trabalho. E talvez entraram pessoas nessa noite nesse lugar que perderam coisas. Mas eu creio que nessa noite é uma noite de Deus trazer de volta, Deus entregar de volta. Hoje talvez seja a decisão de algumas pessoas de pegarem essa estrada. Talvez você já ouviu algo da parte de Deus. Você sabe o que você tem que fazer. Talvez você não tenha feito ainda. Mas hoje é dia de decidir. Como aqueles homens decidiram. Nós vamos debaixo da palavra deste homem, que disse para nós irmos. E se nessa noite você tomar essa decisão também, você vai experimentar coisas sobrenaturais na tua vida. Gostaria que todos vocês fechassem os olhos por um momento.